Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora, esse espaço que nós temos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós vamos ter daqui a pouco um tempo precioso de estudo, de aprendizado das Escrituras Sagradas. Então eu quero te convidar a encaminhar o link dessa aula para o seu pequeno grupo, para os seus amigos, para os seus sementes, pessoas de quem você está falando de Jesus. Isso vai ser um instrumento importante para abençoar essas vidas. Eu quero lembrar também que nós estamos aqui estudando a importância da leitura das Escrituras, a leitura da Bíblia Sagrada, e nós começamos na nossa última aula falando sobre o Gênesis, o início de todas as coisas. Nós avançamos até o capítulo 15, então se você não assistiu ainda a nossa última aula, ao terminar esse vídeo, dá uma olhadinha no nosso canal, você vai ter uma aula completa, abençoada, detalhada sobre esse assunto tão importante. Hoje nós vamos dar sequência a esse assunto, separe aí o seu caderninho, a sua Bíblia Sagrada e juntos estude a Palavra de Deus conosco. Eu quero te convidar, antes da gente iniciar, a orarmos, pedindo a bênção do Senhor para o nosso estudo. Paizinho Santo, eu quero te agradecer, Deus, te agradecer pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui juntos, Deus, abrindo a Tua Palavra e poder ouvir o Senhor falar conosco. Queremos te pedir, Deus, que esse tempo que vamos passar em contato com a Tua Palavra seja um tempo de edificação, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tocar em áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser edificadas, que precisam crescer para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa o pastor Wesley, abençoa o Everon, abençoa todos nós aqui que estamos envolvidos, abençoa as pessoas que estão assistindo essa aula, que vão participar conosco, que o Teu Espírito Santo também toque no coração deles, Pai. Faz uma obra poderosa nessa noite, na vida de cada uma das pessoas que está nos ouvindo, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo, pastor Wesley, bem-vindo, Everon. Obrigado. Nós vamos aqui ter um tempo importante, um tempo precioso de estudo. Eu quero já passar a bola para o pastor Wesley para ele dar sequência a esse assunto tão importante, né, pastor? Muito obrigado, Leandro. De fato, no encontro passado, na aula passada, nós falamos sobre o Gênesis, né, sobre os principais aspectos da revelação de Deus, da criação, das promessas que se cumpriram, né? Então foi muito importante esse momento e nós daremos prosseguimento a partir agora do capítulo 15. E nós podemos observar que cada capítulo traz uma dimensão profundamente ligada à antropologia, ou seja, ao surgimento e à organização do homem, né, em seus aspectos sociológicos, também como o homem pensava Deus, pensava o universo, pensou a si próprio, né? Então ali nós observamos até aqui, até o chamado de Abraão, que está no capítulo 15, no capítulo 12 em diante, a gente vai observar que entre o 12 e o 15 diferentes elementos acontecem, diferentes perspectivas acontecem, né? No capítulo 15, por exemplo, a gente tem o próprio Deus se apresentando a Abraão e dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa, e essa recompensa será infinitamente grande. Ou seja, Deus se manifesta dando a ele segurança, dando a ele paz, diante do cumprimento e do aceite dele como homem, de andar com Deus, de ser fiel a Deus. Então, essa palavra de recompensa, ela aparece, sabe, na Bíblia algumas vezes. E aí não significa necessariamente a recompensa material, mas aqui há um elemento interessante no capítulo 15 que eu quero chamar a atenção, que é a preocupação de Abraão, uma vez que até esse momento ele não tinha filhos, de ter que deixar a sua herança para Eliezer de Damasco, que era um dos seus escravos. Então ele pensava em não ter o que fazer e ter que deixar para esse homem toda a sua herança. Ou seja, o homem fazendo planos quando Deus já tinha planos diferentes e promessas de um futuro diferente, né? Então, Yahvé diz para ele: olha, o seu escravo, Eliezer, não será seu herdeiro, né? Mas eu tenho para você um filho da promessa. E aí Deus vai falar para Abraão: olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, né? Assim será a tua descendência. Então a promessa de Deus vinda do céu, ela se estabelece de cima para baixo. Então a gente vai observar que o verso 7 começa com essa introdução em que Deus faz a ele essa nova promessa. Tá? Então, Leandro, é interessante que a promessa
ela acontece na terra, mas ela foi pensada no céu. E é muito lindo quando a gente vê o cuidado de Deus na vida de Abraão e o modo como Abraão é grato. Há um momento aqui também no capítulo 15 em que Abraão ele cumpre um ritual de agradecimento e de pacto, né? E ele vai oferecer a Deus uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos e um pombinho, né? A gente vai ver que ele vai oferecer também uma rolinha e um pombinho. Mas por que o animal de 3 anos? Isso nos faz pensar muitas coisas, né? O Cristo que morreu e também o fato da idade de Jesus, da morte de Jesus, né? Então, há simbologias no Antigo Testamento que precisam ser objeto de pesquisa, de observação. E aí Abraão partiu os 3 primeiros animais no meio. Era costume isso acontecer. Lá em Jeremias 34:18, mostra esse ritual, essa lógica entre os homens. Quando você tinha uma aliança a fazer com alguém, você então firmava um acordo que se você não cumprisse a sua palavra, você ia ser partido ao meio. Né? Então, quando ele parte o animal ao meio, ele estava dizendo, olha Deus, vai acontecer comigo o que está acontecendo com esse animal se eu não cumprir a minha promessa. E quantas coisas a gente já prometeu a Deus e não cumpriu. Imagina se Deus partisse a gente no meio, né? Então, eu acho interessante essa simbologia do próprio pacto, porque ela revela a seriedade da aliança de Abraão com Deus. Isso é muito interessante, né, pastor? Esse ponto, né, falando a respeito da diferença de perspectiva, né, que se tinha ali, de entender o plano de Deus para a vida dele e como ele estava se debatendo e sofrendo com uma ansiedade que nem era aquilo que Deus tinha para ele, né? Como às vezes a gente passa por situações assim, né? A gente sofre, fica nadando com algo que na verdade não é o que Deus tem para a gente, né? E a gente podia puxar, né, Everon, que afinal de contas a gente pode fazer para entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o exercício da fé. Né? Deus já tinha falado com Abraão, tirou ele lá da terra, né, de Ur dos Caldeus, aonde ele estava, próximo dos seus familiares, e disse para ele, vem, eu tenho um plano para você. Quantas vezes Deus já fez isso conosco? Nos tirou de algumas enrascadas, né? Nos tirou do lamaçal do pecado, trouxe para a sua luz, mas nós estamos caminhando, né? Nós estamos vivendo, e às vezes Deus tem planos maravilhosos para nós, só que nós, com os olhos humanos, não conseguimos enxergar e entender isso tudo. Aí entra a fé, porque a lógica humana, ela é limitada. Chega um momento que você não enxerga mais. Mas quando você coloca os olhos da fé, você diz, de fato, eu não estou conseguindo enxergar. Mas se Deus falou, isso vai acontecer. Porque Deus não erra e não falha. Verdade. E é interessante também que entender o projeto, o plano de Deus para a nossa vida, para a gente conseguir alcançar isso, a gente tem que ter contato com a palavra dele, né? Talvez muita gente fica ansioso, mas meu Deus do céu, como é que eu vou saber o que Deus tem para a minha vida? Pois é, a voz dele está aqui, na nossa mão. O nosso destaque, o nosso compromisso, a nossa parte no acordo é conhecer de fato melhor, né, a palavra dele e o que ele tem para nos ensinar, né, pastor? E até fazendo referência e fazendo um link, né, o nosso propósito aqui durante essa aula é incentivar você a ter um contato maior nesse próximo ano com a palavra de Deus, conhecer melhor ela, se aprofundar melhor, ter mais contato, como o Paulo mesmo falou, seja um obreiro habilidoso, maneje bem a palavra da verdade. Esse é o conselho dele para nós, como filhos de Deus, né, pastor? Perfeitamente. E, como você falou muito bem, Leandro, a nossa relação com a palavra é de iluminação. Ou seja, Deus, ele chamou e ele convocou esses homens que escreveram a Bíblia, né, durante cerca de 1.200 anos, considerando todo o período de escrita da Bíblia, cerca de 40 homens, e os inspirou. E uma vez que o livro foi selado em seu propósito de inspiração, hoje ele nos ilumina. Então nós conseguimos enxergar na história dos personagens bíblicos, na revelação de Deus, nas profecias cumpridas, nós conseguimos observar como Deus se aplica em sua palavra nas nossas vidas. É interessante como o propósito de Deus na vida de Abraão tem a ver com a mão de Deus nas nossas vidas também, né? Abraão não poderia imaginar que a sua descendência, fruto do milagre através de seu filho, Isaque,
geraria o que aconteceu anos mais tarde, lá no livro do Êxodo, por exemplo, né? Lá no próprio capítulo 15, no verso de 12 a 16, a gente vai ver que Abraão tem um sonho, ele cai muito cansado ali num sono profundo, e Deus revela para ele que os descendentes dele, de Abraão, isso, preste atenção, ele ainda nem tinha tido o seu filho. Então Deus vai dizer, sua descendência, a descendência de seu filho, será escravizada por 400 anos. Então, Deus ele vai já falar a Abraão algo que aconteceria anos depois, né? Mas o próprio Deus também disse a Abraão que ele teria uma velhice tranquila. Essa era a grande preocupação de Abraão. Como será a minha vida daqui para frente, né? E aí, também Deus diz, você vai ter, além dessa nova aliança, eu estarei te prometendo, eu estarei cumprindo a minha promessa, melhor dizendo, te dando uma terra prometida. Uma terra que a gente sabe que foi até os limites do reinado de Davi, né? Então, o capítulo 16, que é o próximo capítulo, fala dessa relação da promessa e o seu cumprimento, uma vez que Sarai, que depois Deus vai mudar o nome para Sara, né? O nome dela será alterado, será rebatizado, né? Apesar dessa esterilidade, Deus promete a Abraão, por meio de Sarai, ter filhos, né? Só que ela, afobada para resolver o problema, entrega a sua escrava, né, Agar, e a oferece ao seu próprio marido. E desse relacionamento forçado, fora da promessa, fora da fé, né, gerou o nascimento de Ismael. Lá no capítulo 22, capítulos posteriores, a gente vai ver que o filho nasce, Isaac nasce, e há um problema entre Isaac e Ismael, eles brigam muito, enfim, a Sara, ela dá um jeito de expulsar, de conduzir Abraão a expulsar o seu próprio filho, né? Ismael e Sara são expulsos para o deserto. Então a gente vai ver que tudo aquilo que a gente tenta fazer do nosso jeito não dá certo. No capítulo 17, Deus faz aliança com Abraão e o rebatiza e diz, você não será mais Abrão, mas será Abraão, né? E aí esse nome que nós conhecemos até hoje é renomeado por conta dessa nova aliança. É interessante que mudar o nome significa uma repaginação do caráter, uma transformação do caráter, né? E aí Deus faz isso com Sara também, quando lhe promete um filho. E nessa ocasião, Abraão, os homens que estão ali com Abraão são circuncidados em obediência às ordens de Deus. Ou seja, a circuncisão como símbolo na carne de uma aliança espiritual. E essa circuncisão, essa simbologia, esse pacto que representa a aliança, vai se cumprir em Cristo Jesus de maneira muito evidente depois. A circuncisão no coração, por meio da conversão, por meio da salvação em Cristo Jesus. Então, essa aliança, ela vai perpetuar todos os livros da Bíblia, né? Ela vai continuar todos os livros da Bíblia. No capítulo 18, eu chamo a atenção para 3 visitantes que vieram e disseram a Sara que ela teria um filho, né? Então, a gente vai ver o quanto o próprio Deus se apresenta a Sara confirmando a promessa. Ou seja, Deus insiste, mesmo que a gente não insista. É interessante você estar falando, né? Porque muitas vezes a gente coloca os pés pelas mãos quando a gente tenta tomar a frente de Deus nas ações da nossa vida, né? Às vezes a gente tem algo que Deus mostra e nós entendemos que é a vontade dele e a partir desse momento nós tentamos dar o nosso jeitinho, fazer de uma forma forçada, fazer alguma coisa para que isso seja e aconteça de qualquer modo. E às vezes a gente até acaba deslizando, né? Entrando num caminho torto, fazendo uma escolha equivocada por conta disso, né? Sempre que eu fiz isso, eu me dei mal. Sempre que eu tentei, com as minhas forças, dar uma mãozinha para Deus, né? E ajeitar aquilo que eu achava que poderia acontecer, eu errei, perdi dinheiro, magoei pessoas, ofendi, fiquei mal e tive momentos difíceis. Porque Deus sabia o caminho certo e o meu era imperfeito. Mas eu tentei impor, né, a minha vontade, não deu muito certo não, viu? O profeta Isaías fala pra gente, né? Os pensamentos deles são maiores do que os nossos pensamentos, Os caminhos deles são melhores do que os nossos caminhos. Então, o meio de Deus é sempre um meio melhor.
E isso é um exercício para a gente de fé. É como o Everon mencionou agora há pouco, né? É um exercício de confiança, de esperança, de ter a plena convicção de que é Deus que age na nossa vida, né, pastor? Perfeito. E essa ação, ela é individual, ela é na nossa vida, mas também no coletivo, no núcleo familiar. Ou seja, ali Abraão, ele recebe o chamado, ele é obediente, mas toda a sua casa é abençoada. No capítulo seguinte, capítulo 19, a gente vai observar também um outro retrato de outra família, que no caso é Ló, né? A Bíblia diz que Ló, sobrinho de Abraão, decide para Sodoma, né? Para aquela terra, mas por conta do pecado daquela cidade, das cidades vizinhas, Deus decide destruir Sodoma. E aí o próprio Deus, ele envia 2 anjos, né? E para que aquela cidade fosse, então para que fosse Ló visitado, já que aquela cidade seria destruída, né? Mas a gente observa que a cidade foi destruída pelo fogo e é no capítulo 19 que a esposa de Ló, mesmo recebendo a notícia de que não poderia ficar com pena do que estava deixando para trás, de que não poderia olhar para trás, ela olha e se transforma em estátua de sal. Então ela desobedeceu a ordem divina de não olhar para trás. E tem algo terrível também que acontece nessa família, né? Por conta das filhas de Ló terem relações sexuais com ele, e isso gerou filhos. Ou seja, elas pensaram, a nossa linhagem está destruída, uma vez que agora a nossa vizinhança, não temos com quem casar, já que a cidade foi destruída. Eu chamo a atenção como Deus tratou a família. Ele trata de famílias, ele cuida de famílias. E aqui a gente vai ver que a decisão de Ló de ir para Sodoma não foi uma decisão que afetou apenas a ele. Ou seja, a decisão de nós como pais afeta diretamente os nossos filhos, a curto, médio e longo prazo. Então essa é uma grande lição de responsabilidade familiar. No capítulo 20, vocês se lembram que na aula anterior nós falamos sobre o momento em que Abraão passa pelo Egito e ele, com medo de ter a mulher roubada pelo faraó, manda dizer que ela era apenas sua irmã, né? Ele faz a mesma coisa lá numa região chamada Gerar e diz a mesma coisa, né, que ele tinha dito para o faraó, e o rei Abimeleque a tomou e foi amaldiçoado, ele foi advertido, melhor dizendo, por Deus pelo pecado de querer tomar essa mulher, né? E aí Deus, ele faz com que esse rei devolva a mulher para Abraão e reconhece o problema que ele estava se enfiando, e Abraão é chamado por Deus, ou seja, ele é admoestado por Deus. Por que você não está confiando em mim? A fé de Abraão, o pai da fé, é sim uma fé humana, uma fé que, se não for vinda dos céus, ela esbarra nas contradições humanas, ou seja, ele é homem. A fé está lá em cima, ora lá embaixo, ora ele está bem com Deus, ora ele não está. Então isso lembra alguma coisa, lembra a gente, né? Então no capítulo 21, como prometido a Abraão, o que Deus fez? Deus fez um milagre, Sara fica grávida, né? E aí ela tinha feito a burrada de expulsar Agar e Ismael por causa de ciúmes. O que é interessante é que mesmo nessa circunstância, a Bíblia vai dizer aqui em Gênesis que Deus vai cuidar de Agar e Ismael no deserto, né? E no capítulo 22, Deus prova a Abraão a ordenar que ele fosse sacrificar o próprio filho. Eu acho que esse é um grande ponto. Deus demora muito a cumprir na visão do homem, mas na visão do próprio Deus, esse era o tempo da promessa. E aí, agora vem uma nova face desse capítulo, desse livro, no capítulo 22, falando da entrega da promessa. Uma coisa importantíssima, pastor, disso que você está citando, fiquei imaginando aqui que o livro de Gênesis, ele em diversos momentos vai falar a respeito dos familiares e dos conflitos familiares nos patriarcas. Todos eles tiveram algum tipo de conflito familiar, uma dificuldade, e o livro de Gênesis vai expor isso de uma forma muito clara, né? Uns tinham um problema, como foi, por exemplo, Abraão, teve um problema com a sua esposa, depois teve um problema com filhos. Você vai olhar lá atrás, Esaú e Jacó tiveram um problema também entre irmãos. Você tem diversos casos sendo relatados de problemas familiares. E o Gênesis vai ajudar a gente também a lidar com os nossos problemas familiares, né? Porque ele enfatiza a resolução, né, Évero?
todo mundo, quando lê a Bíblia, vê esses personagens, né, fala de Abraão, diz assim, puxa, mas Abraão, que homem abençoado, como eu gostaria de ser como Abraão, né? Mas a Bíblia em momento nenhum esconde a humanidade dessas pessoas, mostra como eles erram, né? Eu lembro que em determinadas fases da minha vida, eu pensava assim, mas como Deus é lento. Né? Deus é muito lento, eu queria que a coisa fosse mais rápida, eu queria que a resposta viesse mais, e eu ficava triste com a lentidão de Deus. E lendo a palavra de Deus e vendo esses episódios de que Deus tem o seu tempo e que o tempo dele é o correto e é o melhor, de certa forma eu comecei a entender que não era Deus que era lento. Eu é que estava querendo atropelar as coisas. Eu que era ansioso e queria uma resposta antes do tempo ideal. Então, a humanidade desses personagens também me ajudou a entender a minha humanidade e como é que Deus trabalha isso. Verdade. E é interessante, né? Se você olhar nos relatos, sempre a ênfase é na restauração desse relacionamento quebrado. Então, você olha, por exemplo, depois que Jacó, que é um caso que o pastor já tratou com a gente aqui, né? Na aula anterior, quando Jacó tem um encontro com Deus, o resultado desse encontro com Deus é a restauração com seu irmão. Você olha agora o caso de Agar, ela foi expulsa ali por Sara, mas Deus ainda assim cuidou dela e depois vai ter também um cuidado com o seu filho. Então, a preocupação de Deus em restaurar esses relacionamentos quebrados, né? Isso é uma lição marcante em Gênesis, né, pastor? E o que é marcante também é o modo, como você muito bem trouxe, é o modo como Deus resolve as questões, né? Quando nós estamos confusos, né, embaralhados, Deus traz solução. O mesmo acontece nesse capítulo 22, quando ele vai sacrificar em obediência o próprio Isaac. O próprio Deus, ele providencia um cordeiro, um carneiro, e diz, olha para o lado, e Deus não permite que ele continue ali o sacrifício, que ele aconteça. Deus segura a mão de Abraão e diz assim, meu filho, já tem um cordeiro preparado. E ali fazendo referência ao Cristo, né, que vai cumprir em obediência, subindo o Monte Santo da crucificação. Né? Então, são subidas, duas subidas, né? Dois montes que o livro de Hebreus vai lembrar muito bem depois, fazendo a relação entre Abraão e o próprio Cristo. No capítulo 23, mostra a continuidade desse processo, né? Quando Abraão desce do monte e ele entende que havia a promessa de Deus havia se cumprido e que havia coisas que ele não entendia naquele tempo, mas que iriam acontecer. Né? Então, no capítulo 23, fala sobre a morte de Sara, e aí Abraão ele vai comprar uma caverna na região de Efron, e ali vai enterrar Sara naquele lugar. No capítulo 24, interessante que o servo de Abraão foi preocupado com o seu senhor, vai até uma região chamada Naor e vai encontrar ali uma esposa para Isaac, né? Está preocupado ali com a linhagem, com a continuação, e Isaac recebe Rebeca como a candidata ideal, né? E aí é interessante que o servo de Abraão vai perceber que há nela bondade. Então a gente vê a continuação da promessa, agora não mais em Abraão, mas na vida de Isaac. E ele recebe uma mulher amável, uma mulher bondosa, uma mulher que demonstra frutos de uma boa educação. E esse servo volta, fala para Abraão que encontrou e depois ele se casa, né? Ela se casa com Isaac. Então Rebeca e Isaac, perdão, é isso mesmo, Rebeca e Isaac vão avançar, né? Nesse cumprimento da aliança. Agora, também há um segundo casamento para Abraão, tá? Com Quetura. Olha que nome, parece até nome oriental, né? E é interessante que esse registro histórico ele vai mostrar que, claro, acontece após a morte de Sara, mas os filhos desse casamento, né, são pais de nações que já tinham sido previstas lá na promessa. Você vai ser pai de uma grande nação, né? E aí começa na nação escolhida, em Isaac, e isso vai acontecer na história de Ismael também, que vai gerar uma grande nação, né, dentro das narrativas bíblicas e históricas. Ou seja, é interessante chamar a atenção para isso. Agora, eu também destaco que Ismael fica meio que na sombra
da história bíblica nesse sentido, e Isaac também, não muito diferente. Isaac vai ser um cara meio pacato, ele permanece quase o tempo todo lá na Bíblia, meio que como um pano de fundo da história, como apenas cumprimento da primeira parte das promessas de Abraão, né? Então, ele não é um filho, um protagonista, mas ele não deixa de ser abençoado por isso, né? Ele vai se manter, de certa maneira, quieto, não vai inaugurar muitas coisas, né? Mas 2 filhos nascidos dele filhos de Isaac, vão gerar mais um capítulo interessante aqui do livro de Gênesis, que os filhos Esaú e Jacó. E aí a gente vem a uma grande confusão no livro de Gênesis, né? Esses 2 filhos, nós temos então filhos gêmeos, Jacó e Esaú. A gente conhece a história, mas vale a pena reprisar aqui, né? Então a gente sabe que a mãe, né, vai dar um jeitinho para que um filho fosse abençoado e tivesse a bênção da primogenitura, ou seja, que Jacó tivesse essa bênção, mesmo tendo nascido agarrado ao calcanhar do irmão. Ou seja, o irmão Esaú nasceu primeiro, mas ele nasceu na condição de usurpador. Ou seja, ali no ventre ele nasceu agarrado do tipo, não quero que você saia na frente, meu filho. Então, Jacó, que significa usurpador, ladrão, aquele que quer passar a perna, esse nome depois vai ser rebatizado pelo próprio Deus no encontro com Deus em capítulos posteriores, né? Mas eu volto aqui dizendo que Esaú foi displicente. Mesmo tendo direito à bênção da primogenitura, levou aquilo e vendeu, né, a bênção, entregou a bênção ao irmão num gesto de brincadeira. Ele não levava a sério uma promessa. Como muitas famílias, muitos de nossos filhos criados às vezes na igreja, muitos de nós que nascemos num berço evangélico ou num berço cristão, não levamos tão a sério como alguém que foi resgatado da lama do pecado. Então, o nosso desafio como pais e como cristãos é realmente valorizar com a seriedade espiritual do que significa Deus, as promessas, a palavra, né? Então, posso dizer, alguém de outra religião muitas vezes se espanta quando a gente diz que nunca leu a Bíblia toda, né? E às vezes esse indivíduo é de uma outra seita, de uma outra religião, com outros preceitos diferentes que o cristianismo, e já devora o livro dele muitas vezes, né, Vero? Então o Clube da Bíblia tem esse desafio, levar a todos a um compromisso com a palavra, né? E quando a gente vai lendo, nós vamos percebendo que algumas agruras e algumas vicissitudes dessas famílias que o texto bíblico traz é muito parecido com aquilo que acontece lá em casa, né? Né? Quem de nós não teve algum outro problema, um ou outro problema na família, nos relacionamentos familiares, eventualmente pai e filhos, mãe e filhos, entre irmãos, e precisamos depois aprender a resolver isso tudo, e essa é a parte boa, né? Verdade. Muito boa, porque Jacó e Esaú teve um dia que eles tiveram que olhar um no olho do outro e se entender, pedir perdão, né, e resolver isso, né? E a Bíblia diz, olha, pode até ter problema, mas chega o momento que vocês vão ter que se encontrar, o perdão vai ter que prevalecer e vai ter que dar certo. Verdade. É interessante isso, né? Essa questão da responsabilidade com aquilo que a gente está comprometido com a nossa fé, né? Você vai evangelizar alguém, imagina que dificuldade é você nunca ter lido a palavra de Deus inteira. O pessoal vai falar, não, mas você nem leu, você tem certeza? Vai que você descobre alguma coisa que está escrito lá que você nem sabia e você está firmado a tua fé nisso. É importante a gente não só, obviamente, usar isso como uma bandeira, mas perceber que a Bíblia toda é a palavra de Deus e toda ela é útil para a edificação, é o que Paulo fala, né? É por isso a importância da gente se comprometer em ler, por exemplo, o Antigo Testamento. Muita gente olha para o Antigo Testamento e pensa, nossa, mas é uma realidade tão distante, né? A realidade antes de Cristo, uma dispensação diferente ali, uma aliança específica com o povo judeu, não vai ter tanta relação conosco. E quando a gente começa a mergulhar nessas águas, né, do Antigo Testamento, a gente percebe que o ser humano está ali, Deus está ali se relacionando e lições são dadas para nós nesses textos, né, pastor? Isso continua na história de Isaú e Jacó, né? Jacó, ele foge, então, porque ele vai enganar, né, o próprio pai,
ele vai, junto com sua mãe, macumunar uma circunstância e ele recebe a bênção da primogenitura. Na fuga, a gente sabe que ele chega a uma terra, a terra onde está lá seu tio, e pede em casamento, né, uma de suas filhas. E a Bíblia vai dizer que ele vai também ser ludibriado, né, pelo próprio tio. Interessante que o próprio Jacó, ele nunca vai entender, a não ser pelo sofrimento, o que significa a aliança feita com Abraão, com Isaac e agora com ele, como também parte dessa linhagem, né? Quando ele abandona a terra, ele está pensando no que fez. E Deus aparece para ele e o promete segurança. Ele sai fugido por um erro que ele tinha cometido. Mas mesmo assim Deus diz para ele, eu vou ser com você. Né? E aí ele tem uma visão de uma escada que sobe, desce anjos, revelando que Deus está fazendo uma ligação entre céu e terra, entre o que foi prometido no céu, no coração de Deus, e o que foi prometido a Abraão na terra. Então, ele nunca tinha tido uma compreensão clara, mas ele faz um voto com Deus, sem uma barganha, mas é um voto sincero. Ele vai dizer, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, se o Senhor realmente não me abandonar. Então, do ponto de vista psicológico, ele precisava dessa segurança. Então, muitas vezes a gente vê que em nossas vidas a gente erra, a gente está longe de Deus por algum motivo, mas Deus está presente, tentando esse resgate. E não foi diferente na vida também de Jacó. E aí a gente vai ver que há no coração de Jacó o medo de uma vingança pelo próprio irmão, né? Então, no capítulo, entre o capítulo 26 e 28, a gente vai ver que há diferentes sentimentos sendo expressos, né? A gente vai ver que a Bíblia não mostra um reconhecimento, um arrependimento concreto por parte de Rebeca, a mãe, e também o irmão, ele age como se nunca tivesse vendido a primogenitura. Então, há pessoas que vão passar pelo marasmo espiritual a vida toda, sem uma decisão concreta, né? E o capítulo 28, ele vai mostrar, ele vai falar sobre Jacó, né? Nessa aparição. E nos votos que ele faz, ele estabelece marcos. A gente vai ver que Abraão vai estabelecer marcos, ele vai criar altares memoriais para que ele não esqueça desses votos. Então, a mesma coisa acontece aqui com Jacó. No capítulo 29, eu queria chamar a atenção para esse grande romance bíblico, né? No capítulo 29, onde Jacó vai se encontrar com a sua amada, né? E é amor à primeira vista. Mais uma vez, Deus está remontando uma nova história em família. Né? Deus que une pessoas, Deus que cumpre promessas, Deus que traz bênçãos para perto da gente, sem a gente ter que correr muito. Verdade. Um ponto bem interessante que você destacou aí, pastor, é a respeito dos memoriais, né? Porque a gente talvez olha para isso, gera até uma estranheza para a gente, né? Nós não temos o costume de ter memoriais de muitas coisas, né? E como isso é importante para a gente, porque isso fortalece a nossa fé. É por isso que, por exemplo, é tão útil a gente ter um registro das ações de Deus na nossa vida. Por exemplo, um caderno de oração. Caderno de propósitos de oração no ano. Por exemplo, você está estudando aqui algum texto da palavra de Deus, Deus te fala alguma coisa, te toca em alguma área, você marcar isso e depois você poder olhar para aquele texto e pensar, poxa, olha como Deus trabalhou na minha vida através desse texto. Perfeito. Ou na oração, olha como Deus falou comigo através dessa oração e olha como Ele trabalhou na minha vida e na vida de outras pessoas através disso. A importância desses memoriais é notável para a gente, né? Eu vou contar um exemplo bem rápido aqui, mas muito marcante. O meu pai faleceu no último mês de março. Alguns meses depois, vários meses depois, a minha mãe, mexendo nos pertences do meu pai, ela encontrou uma lista de oração. Olha. Além de ter a Bíblia dele, que a gente guardou com carinho, porque ele fazia várias anotações na sua Bíblia, mas a minha mãe encontrou uma lista de oração num papel muito simples, com a letra do meu pai. E ali tinha o nome de muitas pessoas. Alguns morreram antes que ele. Olha. Outros morreram depois que ele. E muitos, a maioria, estão vivos. E para todos aqueles que estão vivos, eu fiz questão de tirar uma foto
da lista de oração do meu pai e mandar para essas pessoas, dizer, olha, eu não sei se você sabia, mas o meu pai orava por você. E está aqui a lista de oração dele que nós encontramos. Foi um momento de choro, de emoção. Tem pessoas que ainda encontram comigo e são extremamente gratas porque nem faziam ideia que o meu pai estava orando por eles. E eu tenho o registro histórico, o marco, o memorial que está lá registrado. Estamos guardando linda. Com carinho essa lista. Coisa linda. E essa questão de marcar a Bíblia, isso é fantástico. Meu pai, ele também foi convertido, né? Se converteu sozinho, veio num contexto bem diferente. E quando ele ouviu a mensagem de Cristo, ele correu numa livraria, comprou uma Bíblia católica, começou a estudar aquela Bíblia sozinho, o Espírito Santo começou a falar com ele, maravilha, marcou a Bíblia inteira. Ele já é falecido já há 15 anos atrás. Faz 15 anos já. Só que aquela Bíblia, quando eu olho para ela está lá na minha estante, eu olho para ela, eu sei como Deus trabalhou na vida da minha família. Então, porque a partir de uma conversão de uma pessoa, o Espírito Santo trabalhando na vida de uma pessoa, aquilo foi influenciado, muitas pessoas também chegaram a Cristo. Isso é lindo demais, né, pastor? Isso, e são histórias de decisão. A vida de Jacó foi marcada por uma atitude, né, irresponsável, né, desonesta, mas há um momento da vida dele que ele percebe que não é bom ser ludibriado, né? Então ele cai em si e ele decide voltar para a terra. Nesse retorno, no Val de Jaboque, um vale, ele tem um encontro com Deus. E Deus toca a coxa direita e ele passa o restante de toda a sua vida até a morte mancando. Era Deus dizendo que, já que a coxa direita representa a força do homem, de que não adianta querer ser mais forte do que eu. Era Deus dizendo que não adianta fazer do seu jeito. E ali o grande final dessa história é em que ele manda presentes para o irmão, voltando para a terra. E eles se perdoam, se abraçam, choram e recomeçam uma nova história. É nessa perspectiva que começa a próxima etapa, a terceira fase, a terceira seção do capítulo de Gênesis, com a história de José. E depois a gente vai ver como isso vai desenrolar o livro do Gênesis, né? Então a Bíblia vai mostrar que os filhos de Jacó, o mais novo José, é vendido pelos próprios irmãos porque na condição de alguém que tem sonhos, ele recebe de Deus o sonho de que seria maioral entre os irmãos e cai na besteira, né, lá no capítulo 37, de falar para os irmãos que o sol e a lua ia se dobrar, ia se ajoelhar perante ele, que ele seria importante. Então a gente sabe na história, né, que os irmãos vão criar toda uma condição para ele ser vendido como escravo, na condição de escravo, não é isso? Pegam a sua roupa linda, túnica talar, a mancha de sangue e vêm para o seu pai dizer, né, que o menino tinha sido comido por animais, por bestas feras. Então é evidente que ele vai para essa terra, né, ele vai parar na casa de Potifar. A gente conhece a história de que Potifar reconhece nele muitos talentos, ele era um administrador nato, né? E ele, como administrador, faz a casa de Potifar prosperar. E a gente sabe na Bíblia de que a mulher de Potifar fica apaixonada. Potifar vai fazer uma viagem, ela tenta seduzir o menino, mas José, fiel aos preceitos, fiel a Deus, custe o que custar, ele é fiel a Deus e Deus o honra, apesar dele ter sido acusado, né, ilegalmente, injustamente pela mulher de Potifar por estupro. E aí, Potifar mesmo, diz a Bíblia, vai dando indícios lá no capítulo, né, de que mesmo Potifar, já sabendo que a mulher dele não era flor que se cheira, né, ele tem que cumprir a honra, já que a mulher falou, então ele manda prender. José na prisão, ele também ele recebe um destaque como alguém que é cuidadoso, é zeloso, até chegar à condição de administrador daquela prisão, né? Isso é lindo demais, é lindo. Né, pastor? Esse aspecto da vida de José é fantástico, né? Porque você para pensar que o ambiente ele pode ser muito hostil. A lição talvez mais clara ali nesse trecho da vida de José é essa, né? Pode ser muito hostil, pode dar tudo errado, sabe? As coisas podem estar contrárias, mas não deixe de usar os dons que Deus te deu.
Então, por exemplo, a gente enfrentou essa pandemia, né, da Covid-19 e você vê tanta gente frustrada, tanta gente desanimando, falando, poxa, é tão difícil, gerou tanta limitação, o ambiente já não é mais a mesma coisa, olha, o nosso pequeno grupo já não consegue se reunir, e se a gente ficar só nas lamúrias, a gente vai ter motivo para se lamuriar pela vida toda, porque a gente sempre vai encontrar um contexto hostil. Mas como José, como o exemplo que ele nos dá aqui, nós temos que usar aquilo, as ferramentas que Deus nos deu para a sua glória. E a partir do momento que a gente faz isso, Ele nos abençoa, né? Isso é fantástico, né, Verão? Vendido pelos irmãos como escravo. Depois fica um tempão lá como escravo, consegue se destacar um pouquinho como escravo, vira uma pessoa privilegiada entre os escravos de Potifar. Daí, injustiçado novamente, volta para a cadeia. Passa um tempão na cadeia. Daí, adivinha algumas coisas lá, alguns sonhos, interpreta os sonhos e esquecem dele. Ele é esquecido e novamente fica na cadeia. Mas Deus tinha um plano para, através dele, a fome que viria e atingiria todas aquelas nações, o Egito e tantas outras, através de José, é que tudo isso teve uma boa condução. Verdade. Você não vê em nenhum momento ele falando, meu Deus, cadê Deus aqui? Você me esqueceu. Olha a minha condição. Não, você não vê ele fazendo isso. O exemplo da confiança que ele tinha em Deus. Era Sim. Deus que supriria aquela necessidade e ia providenciar, de fato, uma solução, né? Isso é fé. Verdade. E é interessante que o copeiro mor e o padeiro mor, né, que a Bíblia não vai deixar com muitos detalhes, não vai detalhar, né, o porquê deles estarem ali na prisão, mas eles se comprometem com José que no dia que estivessem na presença do faraó, eles iriam citar José, né? E como você disse, ele foi esquecido. Ou seja, nós muitas vezes recebemos promessas de alguém, pactos, né? Alguém se compromete com a gente e se esquece depois. Mas Deus não se esquece, e aí José vai interpretar o grande sonho do faraó, e logo em seguida ele recebe uma bênção, ele recebe a condição de ser administrador dessa política alimentar no Egito, né? E ali, durante todos aqueles 7 anos, eles vão guardar todos os alimentos. E, claro, os povos na grande fome vão até o Egito. Isso já havia acontecido antes, segundo a história, né? E eles vão buscar alimento. É nesse momento em que José, depois de anos, descobre que os próprios irmãos estão vivos, que o pai está vivo, e que ele arma uma situação, né? E os capítulos 42 em diante vão mostrar como José, de maneira muito inteligente, mas movido por também sentimentos contraditórios. Eu vingo ou não vingo? Eu vou punir ou não vou punir? Esses caras lá atrás fizeram algo de ruim comigo, o que eu faço? Mas o que é central na vida dele, que é a fidelidade a Deus, o leva a bolar um plano de perdão. Um plano doído, porque como alguém perdoa gostando, né? Perdoar, por mais que isso resulte em uma paz posterior, isso é muito duro, é muito difícil. Só Deus pode ensinar a perdoar e Deus ensina. Então José, ele vai arrumar um jeito de um dos irmãos ficar e depois trazer o próprio pai, né, de volta ao Egito. E aí, nessa grande trama, que eu recomendo você ler os capítulos finais do Gênesis, você vai ver como Deus vai usar a mente de José e ali, quando de frente ao pai, de frente aos irmãos, ele se revela, ele abraça os irmãos, ele perdoa os irmãos. Então, essa grande estratégia serviu para alimentar povos inteiros, não morrerem. E claro, o plano de Deus lá no Gênesis era manter uma linhagem até Cristo. E se aquela família morresse, essa linhagem morreria. Ou seja, até na dor, Deus estava mantendo a promessa, continuando a promessa da linhagem que culminaria em Cristo Jesus. E é interessante, né, perceber que perdão é uma atitude. Biblicamente, perdão é uma atitude. Muita gente fala, não, eu não senti ainda, eu não tô... Não, você tem que se dispor a fazer algo, porque, de fato, o Espírito Santo vai trabalhar quando você se dispor a, de fato, perdoar, né? Paulo fala muito e enfatiza esse aspecto, né? Perdão é uma decisão, eu tenho que decidir perdoar. Eu vou esperar um sentimento profundo que inunda o meu coração para perdoar. Não vai perdoar.
Pois é. Né? Porque esse sentimento não virá. Né? O perdão é uma decisão difícil. Eu lembro que quando a gente lê esses capítulos finais do Gênesis, e quando José está na frente dos seus irmãos, chega uma hora que a situação é tão tensa, antes dele se revelar aos irmãos, que ele sai, a Bíblia diz que ele sai e vai para uma sala anexa, e lá ele chora e urra. Né? E ele geme, e ele está sofrendo, e as pessoas escutam o que ele está sofrendo. Então, perdoar não é fácil. Verdade. Perdoar dói, perdoar causa constrangimento, às vezes um enfrentamento muito forte para perdoar. É renúncia, né? É renúncia. E quando você não perdoa, você tem amargura. Você fica vivendo momentos de amargura. E já se diz que a amargura é o veneno que eu tomo todo dia, esperando que o outro morra. Né? Todo dia eu tomo um gole de veneno, mas estou esperando que o outro morra. Não ajuda em nada, né? Sim, não ajuda em nada. prejudica. A decisão do perdão é melhor. Verdade. Interessante também nesse aspecto que o pastor está enfatizando, é como Deus ele usa, às vezes, as circunstâncias que são ruins na nossa vida para cumprir os seus propósitos, né? Porque se a gente olha para a história de José, a gente começa a ver perdido ali, né? Olha, vendido como escravo, renegado pela família, passou um tempo preso, sabe? Tudo isso você olhando... Esquecido. Pois é. É como se José estivesse fora do plano de Deus. Mas não, Deus estava usando todas aquelas circunstâncias da vida para o seu propósito maior. Então, tudo aquilo que era maldição na vida dele, Deus transforma em bênção. Isso acontece com a gente também, né? Deus usa essas circunstâncias ruins da nossa vida para nos abençoar, né, pastor? E também, Leandro, tem uma coisa interessante, que o livro termina com um ato de fé. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel, uma terra diferente, uma terra, de fato, que resulta em bênçãos. E a Bíblia, o Gênesis, no capítulo 50, vai revelar o último pedido de José, que os seus irmãos, após a morte, né, mesmo ele morrendo e sendo enterrado naquela terra, que a descendência de seus irmãos, a sua própria descendência, enterrasse os seus ossos na terra de Canaã. Então, ou seja, ele tinha esperança de voltar para a sua terra. Então, a esperança, a fé, é o traço marcante do livro de Gênesis aqui nesse final, demonstrando que, mesmo que as circunstâncias atuais não sejam favoráveis, nós precisamos manter a fé e ensinar que essa fé deve ser continuada mesmo após a nossa própria morte. Então, essa atitude de José, para mim, também é muito interessante. É muito bacana. E pensar que uma pessoa, a vida de uma pessoa, a sua experiência, a sua história de vida pode abençoar todo um povo, né? Quem sabe, quando você olha a história de José, isso te chama a atenção. Olha, a vida de uma pessoa que viveu com Deus, aceitou as dificuldades da vida, viveu os propósitos de Deus, ela abençoou todo um povo. Quem sabe seja você uma pessoa a abençoar toda a sua família. Quem sabe seja você a abençoar todas as pessoas que estão ali no seu trabalho. Seja esse instrumento de Deus para mudar aquele ambiente. Isso acontece aonde um cristão chega, né? Acontece. E por isso que nós estamos aqui dizendo para quem está conosco nesta aula, seja participante do Clube da Bíblia. O Clube da Bíblia é uma comunidade de leitores e pesquisadores da Bíblia que tem o propósito de ler a palavra de Deus, ser instruído pela palavra de Deus, crescer com a Bíblia, e o grande desafio é ler a Bíblia toda durante o período de 1 ano. Talvez você não tenha a experiência de ter lido a Bíblia toda e ache que talvez até ler a Bíblia toda durante 1 ano é pesado, mas nós dizemos que é possível, né? Nós temos um método, nós temos uma forma de você receber pequenos links e pequenas passagens da Bíblia todos os dias no WhatsApp do seu telefone celular, para que você tenha uma metodologia de ler a Bíblia e chegar de Gênesis até o Apocalipse. Mas se ler a Bíblia toda para você durante 1 ano é um desafio ainda muito pesado, quem sabe você possa ler o Novo Testamento durante 6 meses. E se daí você vencer o Novo Testamento, ainda pode ler Salmos e Provérbios nos outros 6 meses. E então vai adquirindo gosto, vai adquirindo bons hábitos pela leitura, e um determinado ano você vai conseguir ler a Bíblia toda. Mas eu acredito que depois dessa aula sensacional do pastor Wesley sobre Gênesis, o gostoso mesmo vai ser a Bíblia, ler a Bíblia de capa a capa, não é verdade? Dá o gostinho ali do Antigo Testamento, né? Isso que é só
o start, né? Gênesis é só o começo, o início das coisas. Só foi uma rebarba aqui, Foi. né? Mas é o nosso propósito aqui nessa aula que o pastor Wesley trouxe para a gente está conversando, interagindo aqui, é que você seja estimulado, querido. O objetivo não é cumprir metas. O objetivo não é só que você estipulou e você rigorosamente vai cumprir essa meta de um ano. O objetivo é que você tenha um relacionamento mais significativo com Deus, que você ouça, conheça a palavra de Deus, tenha um contato maior com Ele, tenha mais intimidade com Ele através da leitura das Escrituras. Você vai ver que o teu contato com a Bíblia, a partir do momento que você se compromete e leva a sério, como a gente comentou, né, esse compromisso de ler a Bíblia durante esse ano, isso melhora o teu relacionamento de forma significativa. Você passa a conhecer melhor, você está ouvindo às vezes um hino, uma pregação, aquilo já te desperta, você entende a história da Bíblia Sagrada. Isso vai ser excelente. E além da leitura, nós teremos durante o ano, né, pastor, um apoio maior também para essa pessoa que vai se aventurar a ler conosco, né, as Sagradas Escrituras. A nossa intenção é estar trazendo sempre reflexões, livro a livro, do Antigo, do Novo Testamento, e dando as condições para que você possa mergulhar com um interesse de pesquisador da Bíblia, né, na palavra de Deus e tirar dela os grandes tesouros. Se a gente está atrás dos princípios bíblicos e do modo como Deus e a sua palavra ela se relaciona e se aplica em nós, claro que nós vamos crescer, nós vamos amadurecer espiritualmente. Então esse é o nosso desafio como Clube da Bíblia para todos vocês, para toda a igreja nesse momento. Quero lembrar que o link para você participar do WhatsApp ali do Clube da Bíblia vai estar na descrição do vídeo. Também o link para, se você quer receber as apresentações ali de PowerPoint que foram utilizadas nessas duas aulas, elas também vai estar o link para você poder entrar no grupo da EBD e você pode participar lá. A gente compartilha também material de apoio. O nosso objetivo é crescer junto, é conhecer mais, é compartilhar, é vivenciar de fato um estudo e uma aprendizagem das Sagradas Escrituras. Então, participe conosco. Eu quero pedir então para o Everon, você pode orar para a gente terminar, Everon? Claro que sim. Bondoso Deus, obrigado por essa aula extraordinária sobre o Gênesis. Obrigado pela vida do pastor Wesley, do Leandro, e essa oportunidade que estivemos aqui. Aos nossos leitores da Bíblia, aos nossos pesquisadores, aqueles que estão participando dessa aula, muitas bênçãos, uma chuva de bênçãos e uma extraordinária semana. Amém. Amém. Obrigado, pastor Wesley. Obrigado, Everon. Deus o abençoe. Amém. Até a próxima aula.